irmãos, a paz do Senhor. Amém. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 8. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular e disseram: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Dá para dizer amém? Amém. Meus amados, este sermão é o último sermão de Cristo antes de ser martirizado. Se os irmãos observam, nós vamos encontrar nos sinóticos de Marcos e de Lucas a mesma passagem, porém com a narrativa um pouco diferente naquilo que se narra. Os eventos são os mesmos, porém os detalhes são diferentes. Nós encontraremos em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21. Hoje pela manhã, no culto matinal, das 5h30 às 6h30, eu convoco aqueles que podem participar, que não deixem de orarem ao Senhor. Nosso pastor, desde que esta pandemia começou, no ano passado, começou a realizar um culto matutino com pessoas que estão disponíveis para orarmos pelo Brasil, pelo mundo, por nossa igreja, a fim de que sempre alcancemos as misericórdias do Senhor. Eu sei que nem todos podem. Eu sempre digo que há aqueles que podem, mas não querem, e há aqueles que querem, mas não podem. Então, poder ou não é uma questão de disponibilidade. Talvez algumas pessoas achem muito cedo, 5h30 da manhã, acordar, cantar louvores ao Senhor e orar. Se você puder assim fazer, faça em nome de Jesus. Nosso pastor, todos os dias, tem expedido uma nota de estudo. Ele está colocando no livro de Atos dos Apóstolos, um livro que ele está também meditando aqui nas terças-feiras, falando sobre o Espírito Santo e trazendo-nos uma palavra de conforto, de exaltação, uma palavra em que nós possamos continuar crendo naquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Os irmãos sabem que Israel, como nação de Deus,
faz parte de uma sistemática escatológica. Israel, na verdade, é o relógio do arrebatamento do Senhor. O que acontece com Israel será um reflexo para o mundo. Jesus, dentro do seu círculo de discípulos, havia, entre outras coisas, falando sobre as últimas coisas, os acontecimentos. E havia uma interpretação distorcida daqueles que o seguiam. O povo de Israel vivia sob a égide do Império Romano, devia-lhe impostos, devia-lhe satisfação em muitas coisas, e era a vontade, o sonho de todo judeu viver liberto do Império Romano. Os irmãos sabem que desde Malaquias, quando encerra o cânon do Novo Testamento, nas nossas Bíblias, havia uma regência do Império Persa. Do Império Persa passa para o Império Babilônico e vem o período dos Macabeus, depois o Império Romano em 60 a.C. E o povo de Israel, os romanos, eles nunca interferiram diretamente na religião do povo. Eles dominavam outras áreas, mas na área religiosa, eles deixavam eles livres para procederem conforme a sua crença. Jesus ensinou várias coisas, preparou os seus 12 apóstolos, fez o seu círculo de discípulos. Nem todos aqueles que seguiam a Cristo eram interessados em servi-lo realmente, mas havia pessoas que estavam juntas de Cristo para verem e esperarem milagres pela comida, por tudo. Mas poucos eram aqueles que eram fiéis em seguir a Cristo. E Jesus prepara este colegiado e adverte sobre as coisas, ensina o que era necessário ao reino de Deus, fala do reino, da manifestação do reino plausível aqui neste mundo, das características de um verdadeiro cristão, de um seguidor de Cristo. Enfim, tudo quanto era necessário que Cristo falasse, preparou estes homens para que, quando ele partisse, eles pudessem fazer com que o evangelho se propagasse. E Mateus, no capítulo 24, vai falar do último sermão de Cristo. E hoje pela manhã, depois do culto matutino, meditando nesta palavra, e a grande preocupação do mundo em que nós vivemos hoje, há uma certa expectativa. Nós estamos com muitas mensagens na internet de previsões da última hora. Alguns falam que sim, outros falam que não. Enfim, o povo anda um pouco que meio confuso a todas essas coisas. O povo, além de estar confuso, está temeroso, o povo está ansioso. O povo, na verdade, muitas vezes perde o estímulo de ir e vir. E vez ou outra nós recebemos ligações de pessoas que estão realmente em polvorosa, estão aflitas pelas coisas que estão para acontecer. Nós estivemos na segunda-feira passada no funeral do irmão Djalma e na quinta-feira eu tive que ir para outro funeral de um irmão querido de uma das igrejas que eu dirigi. E eu disse às pessoas que nós não podemos nos acostumar com isso, com a morte. A morte é real, mas nós estamos vivenciando uma coisa louca, que não é normal. Você está sempre indo a funerais. E a gente percebe no semblante das pessoas que existe um pânico, uma dúvida, existe um certo receio com as coisas que acontecem.
E muitas pessoas ficam com a fé abalada e perguntam-se: o controle absoluto de Deus aonde está? A Bíblia afirma categoricamente que Deus está assentado no seu alto e sublime trono, contemplando todas as coisas. O templo para Israel, irmãos, era motivo de honra, de alegria, de exaltação. A história do templo de Jerusalém é um pouco dramática. Davi, ele pensou, arquitetou em fazer o grande templo do Senhor, aonde as pessoas pudessem vir adorar a Deus, oferecer seus sacrifícios, cantarem os seus salmos, se alegrarem com o Senhor de toda a terra. Israel é um povo teocrático, as leis de Israel é leis divinas. O Senhor de Israel é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra. Este Deus tem princípios, tem leis, para que o povo se reja na sua presença. Então Davi, ele, na sua formosura, na sua pompa, no seu reinado, ele intenta fazer o grande templo do Senhor. Ele projeta, ele arquiteta, ele tem planos para fazer isto. Mas Davi foi um homem sanguinário, derramou muito sangue. E sempre tem os ajudadores. O profeta Natã quis ajudar a Davi. E ele fala que Davi seria o grande construtor do templo. Uma profecia que Deus não mandou, que Deus não autorizou. Mas o profeta é temente a Deus, e Deus fala com o profeta e pede para o profeta reverter aquilo que Deus não havia falado, e ele humildemente vai e fala para Davi que ele não seria o grande construtor do templo. Mas havia uma promessa de Deus para a geração davídica, que o seu filho, aquele que saísse das suas entranhas, ia construir o templo. E aí Salomão, ele agora é o grande construtor do templo. Salomão, tudo aquilo que Davi separou para fazer o templo, o ouro, a prata, o cobre, o linho, o carmesim, ele começa a fazer a construção desse templo. O templo, anos depois, ele é saqueado, destruído por Nabucodonosor. Mas Esdras é o grande edificador do templo. Ele reúne as pessoas e ele começa a repaginar outra vez o templo do Senhor. Antíoco Epifânio, ele vai macular a religião de Israel, vai profanar, ao ponto dele matar uma porca e oferecer como sacrifício lá, aonde os judeus ofereciam os holocaustos, um animal impuro, somente para afrontar a Deus e o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Judas Macabeu, ele purifica o templo outra vez, e a glória de Deus começa a voltar novamente a descer lá na tenda, no templo do Senhor. Esse templo é o último templo, é o templo de Herodes, que começa no ano 19 a.C., e ele só vai terminar no ano 27, 46 anos, e ainda na época de Cristo, alguns retoques ainda faltavam nesse templo. Então o judeu, é Flávio Joséfo que diz, que mandaram buscar pedras de mármore polidas, pedras grandes, bordejadas de ouro. Flávio Joséfo disse que quando o sol incidia no templo, parecia mais um monte, um alto monte de neve, porque os judeus tinham prazer. Os judeus, quando iam para o templo, eles iam com a moral lá em cima. Eles sabiam que aquilo era uma construção faraônica, e que tudo que Herodes pôde fazer, fez, ao ponto de o próprio Herodes dar um presente na entrada do templo, de um cacho de uva, que somente uma das uvas era do tamanho de uma melancia com ouro batido. Então, os judeus batia no peito, e ele era a glória de Israel. Na última ida de Jesus a esse templo,
E é Marcos, no capítulo 13, que vai trazer a exclamativa que um deles disse a Jesus: mestre, que pedras, que edifício magnífico. Aí Jesus diz o seguinte: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo era o lugar da glória de Deus. Mas Deus é Deus apesar de todas as coisas. Deus quer mostrar ao povo de Israel que a confiança deles não está na pujança de ter um edifício magnífico, mas está em entronizar aquele que vive entre os querubins, que desce na terra, que fala com o seu povo, que se movimenta, que protege, que guia, que ilumina, que salva, que sara e que rege todas as coisas. Quando eu vejo isso aqui eu me alegro, porque Deus é poderoso. Ninguém pode parar o trabalhar de Deus em nossa vida. Nós devemos todos os dias levantar as mãos santas para o céu, porque nós estamos vivos, a fôlego de nosso pulmão, para levantar as mãos e dizer: Deus todo poderoso, Criador do céu e da terra, que manda e que ordena todas as coisas, louvado seja o seu santo nome. Marcos nomeia alguns nomes daqueles que estão com Jesus. Marcos diz que estava junto Pedro, André, Tiago e João. Eles saem de Jerusalém, atravessam os portões, passam pelo vale de Cedron e vão para o Monte das Oliveiras. E do Monte das Oliveiras, eles estão contemplando o magnífico edifício do templo. Eles estão assentados. Os discípulos chegaram em particular para ele e interrogam-o: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nunca se circulou como nesses dias a questão do fim de todas as coisas. A gente se encontra, os irmãos perguntam: o que é que o senhor acha? Acha que agora, ou vai demorar muito, vai ser depois, ou vai ser depois? Acha que essa pandemia é a última praga? É o desfecho da história? Acha que nós vamos sair dessa ou não vamos sair dessa? Irmãos, o Senhor está acima de todas as coisas. Ele é Senhor desta igreja. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que nos garante a vitória no seu nome. Ele é aquele que tira o medo do nosso coração, a angústia. É Ele que tira o pavor da peste perniciosa, da assolação que está ao meio-dia. Jesus escuta-os e disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aleluia. Eu falei aqui na semana passada que quando os espias entram em Canaã, eles estão com medo dos amorreus, que eram altos como cedros e fortes como carvalho. Eles estão com medo dos filhos de Anak. Eles visualizam
os altos muros. Eles estão com medo. Eles se julgam e diz que são pequeninos demais para combater contra aquele povo. Mas a Bíblia diz, no capítulo 14 de Números, que Deus se enfada com aquela geração, porque destronizaram a Deus, colocaram o problema acima de Deus, colocaram a dificuldade acima de Deus. O povo chorou muitíssimo, os 10 líderes fizeram o povo chorarem. Mas ainda eu louvo a Deus que existem os Calebes desta última hora, que confia no Todo-Poderoso, naquele que é exaltado, naquele que fala, a terra se treme, os montes se abalam na sua frente. Segundo Abacuque, vai a peste, os raios cortam a abóbora celeste e ele estabelece o mundo, porque ele é Deus. Levanta tuas mãos, o nosso Deus é poderoso e fiel. Acautelai-vos, cuidado, para que não sejamos enganados nesta última hora, para que não haja um esfriamento, para que não sejamos pusilânimes diante da situação, pensando que iremos desfalecer, pensando que a batalha está perdida. Mas Jesus disse: acautelai-vos. É momento de nós nos animarmos, levantarmos a cabeça, sabermos que a nossa redenção está muito próxima e que nós iremos chegar no porvir. Não importa o que aconteça, venha o que vier, haja o que houver. A tempestade pode estar alta, o barulho das ondas pode estar alto, mas Deus é aquele que é poderoso. Jesus está caminhando dentro da tempestade e Ele vai mandar o mar se acalmar e nós vamos descansar na presença do Senhor. Vai para a tua casa, descansa em Deus. Ele é o teu marido, é o teu ajudador, Ele é o teu Cândido Rubicudo. Ele não te abandona, Ele é fiel. Cuidará da tua família, cuidará da tua casa, dos teus negócios. Ele não vai deixar você morrer da fome. Por quê? Porque Ele é general de guerra. Glórias a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Calma, prudência. Para que nossos sonhos, para que a nossa esperança não desfaleça. Aí Jesus agora vai apresentar alguns sinais que precedem a sua vinda. Jesus já havia falado no capítulo 23, que Lucas narra no capítulo 19. Jesus, quando faz o seu percurso pela Pérea, ele passa por Jericó e entra em Jerusalém, sobe o monte, olha para toda a cidade. E Lucas usa uma expressão no grego que Jesus chora ao ver a cidade. E a palavra que Lucas usa é chorar copiosamente. É sussurrar. É derramar grandes lágrimas. E olhar para um povo que tem promessa. Um povo que viu sinais.
Um povo que era prisioneiro e Deus trouxe ele até aquele lugar. Um povo que viu sua glória, mas que desfaneceu na fé, que ficou frio, que não acreditava mais no Messias, que não acreditava mais na palavra. Jesus começou a chorar porque o culto era somente mecânico. Jesus chora porque este povo, é um sacerdócio eleito, é um povo adquirido. Jesus, quando olha para a sua igreja, é um povo vitorioso, é um povo que não perde batalha, é um povo que vê a glória de Deus, e Deus vai continuar mostrando a sua glória. Enxuga, reprime a tua voz de choro, porque o Senhor Deus, Ele vai trabalhar em nossa causa. Glórias a Jesus. Ele chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que são enviados a ti. Ah, se vocês soubessem o tempo da vossa visitação. Jesus está dizendo: vocês estão desprezando as oportunidades. Vocês estão desprezando os méritos. Vocês estão desprezando a glória. Eu falei na semana passada que os 10 espias, fora Josué e Caleb, infamaram a terra. Quando eu coloco o problema acima de Deus, eu estou infamando Deus, irmãos. Eu duvido de que Deus possa fazer isto, apesar disto. Mas eu preciso acreditar que o que Deus vem falando através dos anos é a pura verdade. Vai se concretizar antes que a trombeta do Senhor toque. Se Deus falou, está falado. Se Ele bradou, está bradado. Ele é Deus, Ele é poderoso, e eu preciso descansar em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não somente o templo vai ser destruído, mas o povo vai ser disperso. Mas não vai ser abandonado, não. Aí Jesus começa a sinalizar, a mostrar, a revelar sinais que mostram, que atestam que o fim está muito próximo. Jesus diz: porque muitos virão em meu nome e vão dizer: eu sou o Cristo, e vai enganar o quê? A muitos. A falsa religião, a falsa doutrina, a falsa revelação, os falsos sinais. O mundo, dentro do cenário religioso, quase que não se entende. Porque uns projetam uma coisa, outros projetam outra coisa. E o povo vai ir norte, sul, leste e oeste, para onde vou. Não podemos fugir da palavra. Pastor Maurício, pastor Hermengardo, pastor Zé Carlos, outros pastores sabem que com o advento do século XVIII, começa uma nova teologia, uma teologia chamada teologia liberal, em que as mentes pensantes da teologia advogam que muitas coisas que aqui estão escritas foram produto de mentes capciosas que criaram situações inexistentes.
que este Jesus, que tanto se prega, que revela-se na palavra, não é o Jesus como deve ser. Um Jesus somente uma personagem, um profeta, um Jesus histórico que convive com o povo e nada mais. Que os milagres são invencionice de escritores para adquirirem confiança dentro da comunidade. Que o transcendental, como se crer, não é real, que milagres não acontecem, que estamos à deriva do destino. E aí vai se eivando, entrando nos seminários, nas grandes universidades que advogavam a teologia pura, e entram, e muitas pessoas se tornaram agnósticos por causa disso, descrente. E aí a filosofia, a ciência da religião, entra dentro da teologia e coloca muitas vezes por terra princípios e solapa a nossa fé. Mas a Bíblia diz que esta palavra é verdadeira, esta palavra é inspirada, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando, é Deus se revelando, nós cremos na palavra, isto é a palavra de Deus, a Santa Bíblia, que modifica, que transforma, que revela a vontade de Deus. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Falsa doutrina, falsos ensinamentos, grandes seminários de teologia hoje entraram por esse caminho diabólico da teologia liberal. Mas nós ainda continuamos crendo nas santas escrituras, na inspiração total da Bíblia. Sinais. A Bíblia não é amuleto. A Bíblia é o descortinar da vontade de Deus para nossas vidas. Quando eu leio a Bíblia, Deus falando comigo. Quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo me iluminando. Quando eu leio a Bíblia, eu começo a conhecer as verdades de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu começo a entender os princípios de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu entendo a doutrina de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu entendo que Deus quer o melhor para nossas vidas. Versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. A história ingrata, esquecida e falível. Desde a fundação do mundo, que nós temos guerras. Guerras pequenas e guerras em grandes proporções. A primeira guerra foi uma guerra familiar. Um irmão tira a vida de outro irmão. Uma catástrofe. Depois de um culto, um crime. Por incrível que pareça. Porque Caim se sente ofendido, desprezado, porque ele deu daquilo que tinha. Abel deu o melhor que tinha. Ele deu do animal mais gordo, do animal nédio, do animal cevado. Ele dá, não mecanicamente, ele dá em gratidão a Deus. O outro faz por formalidade. E as guerras continuam. Capítulo 6 de Gênesis, a depravação do gênero humano. O homem se apressa em derramar sangue. Tudo que ele projeta é para afrontar a glória de Deus. E as guerras vêm, as guerras acontecem.
1914, Primeira Grande Guerra Mundial. E a história registra 30 milhões de pessoas que perderam as suas vidas. 20 anos depois, Segunda Grande Guerra Mundial. Aí o número dobra, 60 milhões de pessoas. Guerras. E o substrato da guerra é a fome. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25, versículo 1, 2, 3. Zedequias, Nabucodonosor entra no 9º ano do seu reinado e sitia, entrincheira Jerusalém até o ano 10º. E a Bíblia diz que Jerusalém entrincheirada, a fome chegou em Jerusalém. Eu vi a semana em vários estados nossos do Brasil. O número de pedintes cresce assustadoramente. De ambulantes que não podem mais vender as suas mercadorias, de empresários que estão com a mão na cabeça, que não sabem mais o que faz, que não consegue pagar a folha de pagamento, não consegue honrar os seus impostos, não consegue. Por quê? Porque o mundo está em guerra. Fecha aqui, fecha ali. As redes de televisão nos atemoriza. Você liga, os números crescem a cada vez mais. E o povo fica e aí? Vai chegar quando meu dia? Irmãos, levanta tuas mãos, glorifica a Deus. Deixa de olhar para os filhos de Anak. Levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor, que aquele que prometeu é fiel, é poderoso. Canaã nos espera e nós iremos tomar posse da promessa de Deus em nossa vida. Glórias a Jesus. Guerras e rumores de guerras. Jesus disse: olhai, vede, contemplai, mas não vos assusteis. Porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Como é, pastor Maurício, que eu ouvindo guerras, ouvindo os rumores, e eu não entro em pânico? Sim, você não entra em pânico porque o seu Deus é chamado Jeová Sabaó, o Senhor Deus dos exércitos. Ele é maior do que todo império. Ele é maior do que todo sistema, do que toda ideologia. Ele é maior do que todo projeto. Ele é maior do que toda reunião secreta. Ele é maior do que todas as coisas. Ele é Jeová Sabaó. É Ele que manda. Ele só não manda aqui, mas manda em cima. Ele diz: as estrelas venham, as estrelas vêm. Ele manda o sol parar, o sol para. Porque Ele é Deus. Ele está acima de qualquer lei física. Ele é Deus em nossa vida. Glórias a Jesus. Não vos assusteis. Não deixe de dormir, não deixe de descansar. O Senhor nos dá o sono, o descanso reparador. São sinais que Cristo está mostrando aos seus discípulos. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. A incidência de terremoto aumenta cada vez mais. Jesus disse: calma, isso não é o fim ainda, não é o fim ainda. Aí no versículo 8, Jesus disse: mas todas estas coisas
são o princípio de quê? Das dores. E esta dor que Cristo usa aqui é a dor de parto, em que uma mulher, para dar à luz de parto, as contrações, para a criança poder nascer. Jesus está dizendo, tudo isso que está acontecendo, essa pandemia, todas essas coisas, é somente as dores de parto. A terra está em convulsão. E aonde está Deus? Deus está, vamos conjecturar, Deus é o cirurgião por excelência. Aleluia. Ele é aquele que sabe lidar com a situação. A minha esposa, quando estava para dar à luz meu primeiro filho, quando foi entrar com as contrações, muitas dores, pediatra de lado, o cirurgião disse, calma, moça, respire fundo, solte o ar, relaxe, porque a criança logo, logo vai nascer. Parece que eu ouço Jesus falar como o supremo cirurgião, calma, respire fundo, que o que há de vir, virá. Não vai tardar. As dores parece que não se aguentam. Cada dia que se passa, as pessoas oram, intercedem. Deus, até quando? E Deus dizendo, isso é somente dores de parto. O controle está nas mãos do cirurgião. O cirurgião sabe o que está fazendo. Ele sabe, acalma o teu coração, para que o nome do Eterno seja glorificado. Glórias a Jesus. Contrações, impaciência, dúvidas, medo, pavor, dores de parto. Glória a Jesus. Jesus faz essa profecia. Jesus é condenado, morre, sepultado ao terceiro dia, ele ressuscita. Depois de 40 dias, ele é assunto ao céu. Talvez algumas pessoas esqueceram-se da profecia. Mas o que Deus fala, se cumpre. Ano de 64, a grande perseguição de Nero contra a igreja dispersa. No governo de Cláudio, o imperador Cláudio, de 41 a 54, 4 períodos de fome. Jesus dizendo, os sinais estão aí, os sinais, os sinais, os sinais. 66, um tumulto na sinagoga de Cesareia Marítima. Jesus dizendo, estou aí, é os sinais. 70, o grande cerco de Jerusalém pelo general Tito. Ele cerca Jerusalém. E Jesus já havia advertido, quando isto acontecer, quem estiver no monte não desça, ai das grávidas. Mas Jesus sempre tem um escape para o seu povo. Ele cerca Jerusalém, e o relato dos historiadores é que a fome foi tão grande, que os homens pegaram as sandálias, as tiras, cozinharam para comer, porque a comida acabou. Beber os seus próprios mijos, a sua urina. Crianças eram mortas, as mães viam as crianças morrerem. Joséfo disse que foi tantos judeus crucificados que acabou madeira para crucificar tanta gente.
Mas eu lendo, o escritor Abeban, que é judeu, ele diz que neste cerco de Jerusalém, houve um momento que a guarda do lado leste romana, de repente, deu uma confusão, saíram e muitos judeus fugiram, porque o nosso Deus sempre tem um escape, pode fechar, pode trancafiar, pode fazer o que quiser, o decreto é de Deus, é Deus que dá o livramento, é Deus que dá a saída, e nesta noite, no nome de Jesus Cristo, Deus tem a saída para nossas vidas, glórias a Jesus. Glória a Deus das alturas. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor para sempre, para sempre, para sempre.